Pesca dinâmica, pesca dinâmica. Aqui o bicho! Bicho! Estamos aqui já no canal de Avidor. É um canal que faz 14 quilômetros dentro de Copenhague. Para você ter ideia, ele começa aqui, ele vai até o lago Uterlandsmoos, que nós mostramos em programas anteriores. Ó, olha como está a paisagem aqui. Tem bastante limo, bastante vegetação na água, então é bem difícil de arremessar. Porém, aqui na Dinamarca tem o peixe lúcio, em inglês pike. E eu estou usando, né, o frog duck, como dizia o Reynold, o frog duck, porque o pike, se ele ver isso daqui, ele vai explodir na água, ele vai arrebentar a isca. Então é o tipo de isca adequada para esse tipo de vegetação que tem muito enrosco, muito mato, né? Porque essa isca não enrosca, vai por cima, igualzinho a traíra no Brasil. Então eu posso arremessar isso aqui por cima, e se tiver um pike, pode ter certeza que ele vai explodir na isca. Vamos lá. Olha lá, tá em cima da vegetação. E agora é só vir trabalhando e batendo em cima dessa vegetação. Tô batendo a isca. Tá dando uns rebojos ali na água. Mas deve ser aquela pardelha, que é o lambari daqui da Dinamarca, né? Que a gente já mostrou num programa anterior. A água tá dando bastante rebojo. Toda vez que passa a isca do lado. Ó, bateu ali, mas não minha isca. Bateu ali naquele lado, porque tá escutando, tá sentindo as vibrações da isca. O pike é para ser um peixe parecido com a traíra e o tucunaré. Um peixe bastante agressivo. E eu estou tentando, então, na verdade, replicar o trabalho que a gente faz no Brasil, tanto para tucunaré quanto para traíra. Eu estou com um frog tipo pato, né? Eu acho sempre engraçado falar um frog tipo um pato, que se você traduz isso é um sapo pato, né? Mas, enfim, em todo caso é uma isca do tipo frog, pato, e eu estou batendo na superfície igual a gente bate no Brasil. O que eu sei da pesca de lúcio, de pike? Alguns vídeos do YouTube que eu vi aqui na Dinamarca e dos Estados Unidos. E eles basicamente são traíra e tucunaré mesmo. Eles ficam, você bate a isca que nem louco assim em cima da água. Se tiver pike, ele vai atacar, né? Então tá vendo? Eu continuo batendo. Eu tô vendo bastante presa, né? Bastante pardelha, que é o lambari na água. Ó, olha ali o rebojo ali, ó. Olha ali o rebojo. Olha aqui, ó. Ó, tá vendo? Você viu o traço que deu ali? Isso dali são pardelhas. Agora há pouco eu tava
Falei, nossa, olha o pike, mas na verdade isso ali é a pardelha. A pardelha ela é tão agressiva quanto o lambari do Brasil. Ela faz um traço assim, parece um peixe de jet ski, ou parece uma pessoinha de jet ski, porque levanta assim um rastro na água. E logo quando você está trabalhando a isca, então dá a impressão que é o lúcio, né? O pike, mas na verdade é a presa. Onde tem presa é para ter o predador, né? Ó, tô batendo, tô fazendo igual traíra, igual tucunaré. Tem que ir na... Tá quente, tá verão, em torno de 30 graus, então o peixe tá mais ativo, tá comendo, né? Espelho d'água refletindo um céu azul, sentido sul pra quem vem da capital. Minha lagoa de mistérios e encantos. Qual que é o equipamento de pesca que eu tô usando aqui na Dinamarca? Eu tenho vários equipamentos que eu trouxe do Brasil, que eram do Reino, do Pesca Dinâmica. Alguns que eram meu desde a minha infância, eu trouxe para cá. Porém, o transporte aqui na Dinamarca, que eu estou morando aqui, é de bicicleta ou transporte público. Então, o meu foco tem que ser portabilidade e comodidade. Apesar de eu ter varas muito melhores, eu acabo usando essa vara da Bass Pro Shops, que ela é uma vara de carretilha telescópica. Ela fica bastante portátil e recolhida, ó. Então, ela não é uma vara das melhores qualidades para pescar com isca artificial, mas ela serve para o propósito de portabilidade muito bem. A carretilha não tenho nem o que falar, né? É uma Scorpion XT, é uma das minhas carretilhas favoritas. Eu tinha o modelo anterior da Scorpion, na verdade eu ainda tenho. O Reynolds usou várias vezes no Pesca Dinâmica, usou no curso de pesca. A carretilha está aqui comigo também, mas agora eu estou dando preferência para essa nova, que também era do Reynolds, mas agora é minha, né? Então, e do Pesca Dinâmica. Em termos de isca, eu trouxe iscas que eram da coleção do Reynolds e do Pesca Dinâmica para a Dinamarca. E aí toda vez que eu venho pescar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho essa caixa aqui. Essa caixa é a caixa de pesca do dia. Então, ó, você quer dar uma olhada aqui? Então, aqui no pântano tem a chance de a gente pegar o pike, que é o lúcio. Eu trouxe iscas de superfície. Eu trouxe iscas maiores que o pike precisa, que também são de superfície, uma mais de fundo. E eu trouxe iscas menores, por exemplo, essa daqui, ó, que pode acabar pegando um peixe aqui chamado perch, né, que é parecido com uma tilápia, e um pequeno tucunarezinho ou cará. Trouxe também spinners, que isso aqui pega tanto a pardelha quanto o perch. Trouxe minhoca. Eu trouxe até mesmo um pequeno kit aqui para isca natural, um anzol bem pequeno, porque no pior das hipóteses, se não der nada, eu vou acabar pegando uma minhoca do chão, colocar aqui e pegar a pardelha de novo. E ainda, se for o caso, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso pegar a pardelha, colocar nessa garateia, arremessar para tentar pegar um pike em isca natural. Então, opção de isca aqui que não falta. Eu tenho de superfície, meia água, fundo, anti-enrosco de vários tamanhos. E é isso. Daí, obviamente, na mochila eu também tenho o alicate, tenho o alicate da Maruri, tenho líder extra. Tenho aqui também uma vara ultra light de molinete, que eu não montei ainda, porque depois eu posso acabar montando para usar com essas iscas pequenas. Eu trouxe, inclusive, boia de arremesso da Deconto, isca porvinha, varejeira, para tentar pegar as pardelhas também com isca artificial. Então, uma única mochila, uma única caixa de pesca, uma vara, 2 varas, eu tenho equipamento para praticamente todos os tipos de peixe de água doce aqui na Dinamarca, e eu carrego nessa mochila que ficou leve e fácil. Então é isso que é o equipamento para pesca urbana e pesca quando você não tem um carro. É possível pescar desde que você tenha um equipamento adequado. Me criei livre, sem rumo, sempre sozinho, sem ter um ninho no destino da jornada. Seca e aguada encontrei pelo caminho, pra achar carinho nos confins da madrugada. Corta o caniço, enfia a faca na bainha, põe anzol, estica a linha, já é hora de pescar. Nessa canoa bate o remo no remanso, sombra boa pra descanso, encontrei o meu lugar. Corta o caniço, enfia a faca na bainha. Opa, tá aí o bicho. E tá aqui o bicho. Tá aqui o bicho! Olha, um perchzinho. Beze, Jiripoca, Lagoa do Vossoroca, encontrei o meu lugar.
tem pesca, aqui tem pesca, aqui tem pesca todo dia pra você. Só quem não pesca, só quem não pesca, só quem não pesca não tem tempo pra viver. Pesca dinâmica, tá aqui o bicho. Pesca dinâmica, tá aqui o bicho. Pesca dinâmica, tá aqui o bicho. Pega sua tralha e vem pescar aqui com a gente. Cuidar da natureza é importante pra sua mente. Sorria para a foto e grite alto. Tá aqui o bicho. Tá aqui o bicho. Tá aqui o bicho. Tá aqui o bicho! Pesca dinâmica. Mais um pertezinho pra conta. O Ricardo, achando que tinha pego mais um pertzinho, né? Pegou um pequeno pike. É o peixe que a gente veio atrás hoje. Vai lá, então. Acho que ele tem bastante dente, Ricardo. Você tem que pegar aqui, ó. É muito pequeno. Aqui, ó. Muito pequeno mesmo. O famoso crocodilo da Dinamarca. Isso. Vai pra foto o pike do Ricardo. Dá uma reanimada. Olha que bicho bonito. É bem parecido com a traíra no Brasil mesmo, hein? Ó, tá vivo, tá tranquilo. Aê! Recuperou e foi embora. É isso aí. Aê, boa. muito bom. E tá aí então. Pescaria aqui na Dinamarca. A gente tá nesse pântano, tem 14 quilômetros, né? Pântano, mas alguns lugares são pântanos, outros são, né, região meio aberta aqui, que tem um clarão que a água fica muito limpa, dá pra ver os peixes. E aí o Ricardo hoje tá matando a pau, pegou já 3 pertezinhos, pegou o pikezinho. Eu ainda tô sapateiro, mas pelo menos o que tá valendo aqui é uma aventura muito diferente. Lugar muito bonito, né? Eu já tô morando na Dinamarca há 2 anos e não imaginava um lugar assim. Então, muito bacana, foi a dica do Ricardo. E tá aí, o programa ele tá garantindo o programa aí. Mas a aventura e a emoção de estar nesse lugar muito bonito. Isso aqui é bastante comum aqui na Europa, e principalmente em Copenhague, que tem canais, que é a pesca com imãs. Esse imã é bastante pesado, é um peso industrial. Olha ali, ó. E aí ele acaba limpando o que tem embaixo dos canais, dos rios. Às vezes tiram uns prêmios, tiram até arma, carrinho de mercado, bicicleta. Isso aqui, inclusive, foi o primeiro arremesso desses pescadores de imã aqui, ó. Eles recolheram, inclusive, uma isca, olha aqui, ó. Isso aqui é uma colher. Tava preso no fundo e a primeira coisa que aconteceu ao ele recolher o imã, veio essa colher, ele ligou, o que eu peguei aqui, ó, avisou e deu. Então é um presente dos pescadores de imã pro pesca dinâmica. Aí, ó. É algo que você não vê todo dia, né? Mudei para um conjunto micro, tirei da carretilha, então um molinete micro, coloquei uma isquinha bem pequena e tá aqui, peguei um pertezinho. Aí, ó, já até se soltou, foi pra vida. Tá aqui, ó. Ó que bonito esse peixe. Tá aqui o bicho! Opa! Eu quase caí. Olha o top mancada. Aí, foi pra vida. O que acontece, então, tem várias comportas nesse trajeto de 14 quilômetros. E perto das comportas, né, tanto de um lado ou de outro, sempre dá ação de peixe. Mas no trajeto intermediário, acontece um efeito interessante. Parece que a água fica completamente morta, sem peixe. Então o peixe se movimenta perto das comportas e é basicamente chegar, arremessar, já pega nessas regiões de frente para a comporta. E são dezenas de comportas, porque elas cruzam as ruas de Copenhague, né? As ruas onde passam trem, carro, bicicleta e assim vai. Vamos lá, tô dando arremesso aqui. O Ricardo ficou o dia inteiro hoje no spinner e teve muito sucesso no spinner. E eu fiquei insistindo em isca maior, para ver se eu achava o lúcio, né, de tamanho maior. Mas já é final de tarde,
eu tive uma ação no frog, mas acabei não trazendo nenhum peixe. Então eu resolvi mudar drasticamente para o conjunto micro. É uma coisa que eu estou notando na Dinamarca aqui para todos os peixes, sejam principalmente truta, salmão, o próprio perch, que é esse peixe que nós estamos pegando hoje aqui. Eles gostam de isca que seja prateada ou que tenha algum tipo de brilho, pode ser algum tipo relucente, né? Então, por exemplo, olha essa isca aqui. Essa aqui é uma isca da Mariner Sports. Era também da coleção do Reynolds, eu trouxe do Brasil. E ela é reluzente. Em geral, quando você vai pescar por aqui, você vê o pessoal pescando e eles estão sempre usando algum tipo de miçanga colorida e uma colher. Normalmente eles usam colher para todos os tipos de... Aí, ó. Ó, bichão, hein? O conjunto micro é escandaloso. Eu explicando, falando. Chegou até a me dar um susto, porque o conjunto micro é escandaloso, porém gostoso, né? Essa que é a ideia, ó. É o conjunto perfeito para esse tipo de peixe, para esse tamanho, né? Aqui, ó, dessa vez, vamos ver se eu consigo mostrar. Porque aquela hora ele caiu, né? Mas não vamos brincar muito com ele, porque tem que soltar, né? E foi pra vida. Foi pra vida sozinho. É isso aí. Hoje, no começo da pescaria, eu enrosquei um spinnerbait no musgo. E ele foi trazendo todo o rastro de musgos que tinha na água. E com isso, eu fui trazendo e recolhendo. E a emenda do líder com a minha Full Carbon arrebentou. Por quê? Porque eu usei o nó pesca dinâmica, que foi ensinado pelo Reynolds, né? Eu aprendi com o Reynolds. E o Reynolds deixou gravado para nós no YouTube um top dica com esse nó pesca dinâmica. Então, esse peixe agora, com esse peixe aqui, eu vou chamar esse top dica do nó pesca dinâmica. Então, quando ele for para a vida, você vai ver o top dica do Reynolds, do nó pesca dinâmica, união de monofilamento com Full Carbon, para você também conseguir guinchar a sua linha sem perder o nó. Vamos lá. E foi para a vida e vai para o top dica. É isso aí. O nó pesca dinâmica. Na realidade, esse nó é uma ramificação do nó Albright. Por que eu coloquei o nome de nó pesca dinâmica? Porque teve uma pequena modificação que vocês irão ver agora. Top Dicas Pesca Dinâmica. Filamento 0,25. Eu tô com o líder de Full Carbon 0,52. Eu vou dobrar o Full Carbon mais ou menos uns 10 centímetros. Vou segurar a linha dobrada e deixar esse pequeno zero aqui. Colocarei o multifilamento nesse zero. Vou puxar mais ou menos uns 15 centímetros. Vou colocar o dedo aqui, ó. E agora vou enrolar o multifilamento sobre a linha dobrada de Full Carbon. 4 voltas. 1, 2, 3, 4. Então o que eu fiz até agora, dobrei a linha de mono, deixei um zero, introduzi a linha de multifilamento e enrolei 4 voltas. Eu vou retornar com o mesmo número de voltas. Olha aqui, segura aqui e retorna. 1, fui 4 voltas, retornei 4 voltas. Aqui que está o segredo do nó. Essa linha, ela entrou por esse lado. Sempre ela tem que sair do outro lado, numa forma de V. Olha aqui, ó. Entrou por baixo, sai por cima. Aqui que está o segredo do nó. Se você sair do mesmo lado, vai correr e não vai ficar legal. Agora você segura as duas pontas do multi e as duas pontas do monofilamento. E vai puxando suavemente até as linhas se encontrarem, até apertar. Vai molhar com saliva. Daí quando encostou, você larga as pontas excedentes. Só puxa as linhas principais. E agora, gente, é só cortar, o nó tá travado. Por isso que eu vou precisar agora da tesourinha. E não há necessidade de você cortar rente o multifilamento, porque é bem macio, né? Monofilamento sim, esse você corta bem justo. Tá pronto o nosso nó, viu que fácil? Tá pronto o nó pesca dinâmica, que serve para unir a linha de multifilamento com o monofilamento. Voltamos do top dica do Reynolds no nó pesca dinâmica com o Ricardo e mais um perch. Eu acabei de soltar o meu, vocês assistiram o top dica e tá aí mais um. É isso aí. Foi pra vida o perch do Ricardo. Eu vi reluzente ali na água, acho que um cardume. Ó, já bateu, mas não pegou. Vamos lá, vou arremessar de novo. É pequenininho, é muito pequeno. Achamos finalmente, depois de andar em torno de o quê? 4 km, Ricardo? Achamos um bom pesqueiro aqui depois de 4 km. É claro que o dia inteiro
foi dando ação, né? Cada parada que a gente dava tinha uma ação, mas aqui por enquanto é o melhor. Começamos às 14 horas, já são 19h30, né? É verão aqui na Dinamarca, então tem sol ainda, 19h30. Mas então aí, ó, depois de o quê? E o Ricardo pegou mais um enquanto eu tô falando, hein? 4 horas, 5 horas caminhando, a gente achou um bom pesqueiro. É isso aí, foi pra vida. Olha só! Baby Pike. Deixa eu capturar de perto isso aí. Vamos lá, deixa ele pausado um pouco. Não dá pra brincar muito, né? Porque é muito pequeno. Chega só perto da sua mão, põe a sua mão do lado. Olha isso! Olha o tamanho do pike. Isso é baby alevino. Ricardo, faz o seguinte, solta ele porque, né, a gente não pode arriscar. Ricardo, enquanto ele pega o alicate, eu tô pegando uma imagem, ele chega a dar o tamanho do meu dedo indicador. Então vamos soltar logo o bichinho, né? E aí, gostaram do programa de hoje? Gostaram dessa novidade aqui no programa na Dinamarca e Copenhagen? Bom, inscreva-se no canal, dá o joinha, dá o like, ative as notificações porque vai ter mais programa na Dinamarca e mais programas por aí. É isso aí, Pesca Dinâmica de volta pra vocês!